Olá pessoal, meu nome é Bruna, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer 10 livros que eu quero ler durante o ano que vem. Bom pessoal, final do ano é sempre aquela época que a gente faz as retrospectivas, né, do que a gente conseguiu cumprir de meta, do que a gente leu durante o ano, mas também a gente começa a elaborar as metas para o ano seguinte. E é isso que eu vim trazer aqui nesse vídeo de hoje. Muito comum aqui no YouTube, nesse universo literário, ter esses vídeos de 12 livros para o próximo ano, 10 livros para o próximo ano. Eu vi até um rapaz que fez 8. Mas o que é muito comum nesse tipo de vídeo, o pessoal escolhe o mês de cada livro. Isso eu já vou adiantar para vocês que eu não trouxe, eu não consegui ter esse poder de decisão, de decidir em qual mês que eu vou ler cada livro. E eu trouxe 10 livros e não trouxe 12, então não é um livro para cada mês. Por quê? Vocês vão ver, eu trouxe bastante livro grande, a maioria que tem aqui são calhamaços, mas que são livros que eu pensei assim, eu não quero passar de 2025 para 2026 sem ter lido esses livros. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês, mas antes eu já gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Tem muita gente que acompanha e acaba esquecendo de se inscrever porque fica aparecendo ali no YouTube. É muito importante pra mim que você se inscreva e pra você também, porque o YouTube entende qual tipo de conteúdo você gosta. E é isso, gente, vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu separei aqui, eu acho que ele é o maior livro de todos, desses aqui que eu separei. É um livro que eu quero muito ler. Recentemente eu li Um Conto de Natal, do Charles Dickens, e eu gostei muito da escrita dele. Eu acho que foi um ótimo livro para me introduzir no universo do Dickens. E eu trouxe, então, o David Copperfield. Bom, gente, esse aqui, ó, é um tijolinho. Ele tem muitas páginas. 1154 páginas. Então, gente, eu já selecionei 10 livros pra ter essa margem ali de erro. Por exemplo, esse aqui é um livro que eu acredito que eu vou levar uns 2 meses pra ler. Vamos ver, né? Depende muito também da fluidez da história, né? Não é só o tamanho. Mas eu sou muito interessada em ler David Copperfield. Eu gosto muito de romances de formação. E o Copperfield é um romance de formação, pelo que eu li ali. E eu gosto muito do Dickens, eu gosto de tudo que eu leio sobre ele, de tudo que eu sei sobre a história dele. E tudo que eu leio, tudo que eu sei sobre a vida dele, ele parece ser um cara muito legal. Então eu tô bastante expectativa. Tem outro do Dickens aqui, então acho que 2025 vai ser um ano do Dickens. Os 2 próximos livros, eles são os menores da lista, então depois deles só vai ter calhamaços, tá? O próximo livro que eu quero ler é O Triste Fim do Policarpo Quaresma. Gente, eu comprei esse livro aqui em julho do ano passado. E na época eu tava com muita vontade de ler, mas eu acabei passando outras leituras na frente e não peguei. O que eu sei da história, como vocês sabem, eu não gosto muito de saber a fundo da história ali. Eu prefiro entrar sem saber nada e aí me surpreendendo. Mas o que eu sei da história é que ele é um cara que ele é tão patriota que ele acaba enlouquecendo. E aí eu não lembro quem que eu vi falando assim, ele é o nosso Don Quixote brasileiro e tal. Eu falei, cara, eu amo Don Quixote é meu livro favorito da vida e me ganhou nessa comparação aí. Então vamos ver o que vai ser essa leitura. Mas esse aqui eu tô bem empolgada pra ler. O próximo livro, ele é uma releitura. Eu li ele há muitos anos atrás. Eu acho que já tem uns 10 anos que eu li esse livro. Então tem muita coisa que eu não lembro. E também, há 10 anos atrás eu era adolescente, então tem muita coisa que eu não peguei na época, eu acredito. Que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Gente, eu lembro que quando eu li, eu gostei muito do Brás Cubas, eu achei ele muito cínico, sonso, songo-mongo. Mas ele é um livro que eu quero muito reler. Eu acredito que eu vou tirar muito mais dessa segunda leitura ali do que eu tirei da primeira. Então, em 2025, eu pretendo reler este livro aqui. Gente, o próximo livro, ele é um livro que muito provavelmente eu vou ler no primeiro semestre, talvez nos primeiros meses ali de 2025, que é um livro que eu já li também é uma releitura, mas ele é um livro que saiu a série na Netflix, e aí eu quero reler esse livro para daí assistir a série, que é o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho essa edição aqui, eu nunca mais vi ela para vender, e agora eles fizeram uma outra edição. Então todos os outros livros que eu tenho do Gabriel Garcia Marques, ele é dessa outra edição, e daí tem meus 100 Anos de Solidão nessa edição aqui. E esse livro aqui, ele tem uma característica que eu gosto muito nos livros, que é a questão de você acompanhar a trajetória de uma família, de você acompanhar anos e anos de um mesmo núcleo, de você ver, tipo assim, começa a história com a fulaninha X,
e aí ela tem filhos, e aí o filho dela tem filhos, e aí você acompanha já esse neto dela crescido e tal. Eu gosto muito dessa característica nas histórias, eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro, mas eu quero reler, quero tirar outras conclusões. Também li na mesma época do Memórias Póstumas de Brás Cubas, acredito que vai ser uma outra leitura agora que eu tô em uma outra fase da minha vida. Agora os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês, eu não li nenhum ainda, vai ser tudo novidade, e são livros assim, a maioria vocês vão ver que dos livros que eu trouxe aqui são livros clássicos, mas são livros, igual eu disse, eu não quero chegar em 2026 sem ter lido esses livros. Não sei se eu vou bater essa meta, eu nunca fiz esse tipo de meta assim antes, então vamos ver o que vai ser. Mas o próximo, então, é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu tenho o Morro dos Ventos Vivantes e o Agnes Grey, das Irmãs Brontë. Eu não lembro qual que é qual, gente, os nomes eu acho muito parecido. Mas o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, eu quero muito ler. Eu já vi muita gente falando que é o melhor dos livros das irmãs. E também é um romance de formação. Então eu tô com muita expectativa lá em cima pra esse livro. E vamos ver o que vai ser. O próximo livro, ele é um que eu fiquei muito maluca por ele. E ele tava muito caro na livraria. E aí eu fiquei, meu Deus, eu queria ler esse livro, eu queria ler esse livro e tal. E aí quando entrou uma promoção na Amazon, eu comprei. Eu tenho vídeo aqui, acho que mostrando quando eu comprei ele. Mas quando ele chegou, eu já tava lendo outras coisas, porque eu sou muito de vibe, então, tipo assim, ele é um livro clássico, eu tava lendo um livro contemporâneo, então eu preciso de uma transição. Eu acabei não lendo, mas de 2025 não passa, que é o livro A Leste do Éden, do Steinbeck. Esse livro aqui também é um calhamacinho, gente, ele tem 670 páginas. Esses livros que são maiores, assim, de tamanho, eles não parecem tão grandes, né, mas eles são. E esse livro aqui, eu vi um vídeo da Tati Feltrin falando dele, e eu fiquei muito interessada. E na época, eu tava lendo o Judas Obscuro. E não tem a ver, quem leu sabe que não tem a ver, mas tem uma essência ali, sabe? Parece que tá falando mais ou menos da mesma época, de coisas parecidas da sociedade e tal. Eu não li esse, então eu tô falando pelo que eu vi na resenha. Então, na época, eu lembro que eu tava muito nessa vibe e acabei não comprando, daí não li logo em seguida. Mas é um livro que eu quero ler agora, nesse próximo ano. Agora, gente, mais um livrinho enorme do Dickens. Como eu disse pra vocês, eu tô encantada com a escrita do Dickens e aí eu tô com uma expectativa lá em cima. Eu acho que ele tem tudo pra ser o meu autor favorito, assim. E o próximo livro que eu quero ler é o Oliver Twist, também, ó, grande, calhamacinho. Esse livro aqui também é um romance de formação, conta a história de um menino órfão, igual a Jane Eyre, que eu lembro que eu comprei os dois juntos, da Jane Eyre e do Oliver Twist, e os dois, um garoto órfão, eu fui ler aqui atrás, né? Um garoto órfão, sem rumo, vive num abrigo da Inglaterra, e o da Jane Eyre, ele tá assim, órfão desde muito pequeno. Jane Eyre leva uma vida de opressões e sofrimentos. Então, é a mesma, tipo assim, a mesma temática, né? E conta a história do Oliver Twist. Eu sei que, eu não lembro agora se era da resenha do Oliver Twist ou do David Copperfield, que falava, mas esse menino sofre, e eu, ai meu Deus do céu. Mas eu, gente, gosto de livro que me causem emoções, né? Só pra ficar apática, não precisa, né? Próximo livro, ele não é um clássico ainda, ele é um clássico contemporâneo. Eu não sei como o pessoal tá denominando esses livros, mas ele é um livro contemporâneo e ele saiu na lista do The New York Times. Eu acredito muito que esses livros, eles vão se tornando relevantes com o tempo, né? Então acho que ele precisa ainda de tempo. Eu não sei de que ano que é esse livro aqui, que é o Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Da Chimamanda, né? Vamos ser íntima dela aqui, que eu não sei falar esse sobrenome. Ela nasceu em 1977. Então, esse livro aqui, deixa eu ver se tem... Ela começou a escrever ali pelos anos de 2010. Então, assim, eu acho que é um livro que vai, pelo que é falado dele, eu acho que é um livro que vai se tornar mais importante conforme o tempo for passando, que é assim que é a definição dos clássicos, né? Então, conforme ele vai conversando com as outras gerações. Uma definição dos clássicos, tá? Tem diversas definições, mas a que eu tomo pra mim é a definição do Ítalo Calvino, que é que o clássico é um livro que ele consegue
transcender o seu tempo, ele consegue conversar com outras gerações. Então eu acredito que esse livro aqui possa ser um desses sim. Então em 2025 eu lerei Americaná. Gente, eu tô muito confiante que eu vou seguir essa risca, tá? Nunca fiz esse tipo de lista, então, eu tô confiante que vai dar super certo. No final do ano que vem eu vou voltar aqui falando, gente, olha, que cumpri minhas metas e é isso. Gente, o próximo livro, ele é um livro também que eu fiquei muito empolgada pra ler na época e acabei não lendo. Não sei porquê. Quem lê sabe que isso acontece. Às vezes a gente tá tão empolgado pra ler uma coisa e tal, e aí a gente pega e não lê. E aí foi o que aconteceu com esse livrinho aqui, que é o Pachinko. Gente, eu quero muito ler, 2025 não vai passar. Essa edição aqui da Companhia das Letras, ela é muito linda, olha, ela tem umas arvorezinhas. Esse livro aqui, ele narra a história da Sunja, mas é da família dela, pelo que eu entendi, vai passando gerações também. Então tem muito um perfil que eu vou gostar. E ele se passa, pelo que eu entendi, ele se passa pelo Japão e pela Coreia do Sul. Aí eu não tenho certeza, gente, deixa eu ver. Pelo que eu li aqui brevemente na sinopse, ele se passa pelo Japão e pela Coreia. Mas não tenho certeza, só depois de ler que a gente vai ter certeza, né? Bom, então, bora lá. E o 10º livro que eu separei pra ler, esse eu tenho certeza que vai ser no primeiro semestre. É um livro, assim, pra mim, que, olha, de 2025 não pode passar mesmo. Se eu chegar em 2026, gente, não tiver lido esse livro, sério, olha, vai ser uma decepção, vai ser frustrantíssimo. Que é o livro, o famosíssimo livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, eu sempre falei, eu quero ler esse livro. Sério, ele tá na minha lista há muito tempo. E eu não sei porque eu não pego ele pra ler. Eu preciso sentar e ler. Bom, gente, eu tinha uma outra edição desse livro aqui, que ele era uma edição de bolso da LPM Pocket. Aí eu troquei pra essa edição lindona aqui. Eu troquei não, né? Eu me desfiz daquela e comprei essa aqui, que é essa edição lindona aqui da editora 34. E diz que é a melhor que tem pra você ler e tal. Isso aqui, gente, vai acontecer por janeiro ou fevereiro. Sério. Sério. Não pode passar. Porque eu vejo muita gente falando Dostoiévski e eu não li ainda. E eu preciso muito riscar isso do meu repertório, sabe? Então 2025, olha, só leitura boa que vai vir pela frente, bastante calhamaço. Eu em 2024 adquiri muito gosto por livro grande, assim. Ultimamente eu tenho até preferido livro grande do que livro pequeno, porque eu me envolvo mais com a história. Então eu me sinto muito mais parte daquela narrativa. Eu tenho sentido muito que os livros menores que eu tenho lido ultimamente, eles são meio corridos. E aí eu não tenho gostado tanto. Eu prefiro mais uma história que a gente se envolva, sabe? Então é isso, gente. É isso que eu pretendo ler em 2025. Todos esses livros eu tenho uma ideia de projeto aqui pro canal, que é fazer um diário de leitura desses 10 livros. Então os outros livros que eu vou lendo, eu vou trazendo aqui uma resenha, um parecer, né, do que eu achei. Mas esses aqui eu quero fazer um diário de leitura. Então pro ano que vem eu tô projetando aí 10 diários de leituras aqui pro canal. Bom, gente, por hoje é isso. Gostaria de pedir muito que, se você gostou desse vídeo, curta. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante pra mim. E compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E ativa o sininho pra você receber as notificações e não ficar por fora das novidades aqui do canal. Então, muito obrigada pela companhia e um beijo, até a próxima!